Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso sexto encontro. Vamos trabalhar Apocalipse do capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16. Vamos primeiro ouvir o texto que nós vamos meditar. Capítulo 1, versículo 12. Virei-me para ver a voz que me falava, e vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros estava alguém. Parecia um filho de homem, vestido de longa túnica. No peito, um cinto de ouro. Cabelos brancos como lã, como neve. Os olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés eram como bronze no forno, cor de brasa. A voz era como estrondo de águas torrenciais. Versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 cortes. Seu rosto era como o sol brilhante do meio-dia. Este é o texto que nós vamos refletir. Nós estamos fazendo bem devagar, porque esse livro do Apocalipse tem vários símbolos, várias imagens, então nós devemos não ter muita pressa. Então vamos lá, versículo 12. Virei-me para ver a voz que me falava, e vi 7 candelabros de ouro. Após João ter escutado a voz, ele se volta para ver aquele que estava falando. Primeiro, João ouviu. Depois, se volta para ver. João viu 7 candelabros. A visão de João apareceu 7 candelabros separados. Mais adiante, no capítulo 1:20, sabemos que os candelabros representam as 7 igrejas que João deve dirigir as cartas que foi pedido para que ele escrevesse. O propósito da igreja é ser portador de luz na presença divina no mundo de trevas. Nós vemos lá também em Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A referência desses candelabros de 7 braços, lâmpadas, encontramos no livro do Êxodo, capítulo 25, do versículo 31 a 40, e no capítulo 27, do versículo 20 a 21. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, do versículo 1 a 14, ele descreve uma visão onde aparece o candelabro de ouro ao lado de outros símbolos, que o autor do Apocalipse vai explorar mais. Versículo 13. No meio dos candelabros estava alguém, parecia um filho do homem, vestido de longa túnica, no peito um cinto de ouro. João afirma que no meio dos candelabros, significando centralidade, estava alguém no centro. Ele descreve este alguém semelhante ao filho do homem. O texto faz referência ao livro de Daniel, o ancião dos dias, de um como filho do homem. Daniel, capítulo 7, versículo 13, que veio nas nuvens do céu. Este filho do homem não é outro senão Cristo ressuscitado e exaltado à direita do Pai, na sua ascensão. Nos versículos 17 e 18, o Filho do Homem vem identificado com os termos de pré-existência, morte e ressurreição. Podemos também ver a fonte do Filho do Homem no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 9, no capítulo 10, versículo 5. Jesus mesmo alude esse título, Filho de Homem, a si mesmo.
Dentre o exemplo, citamos quando Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias, como encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 31. Vestido de longa túnica. É a veste própria da realeza, que era usada por reis, mas também era usada por sacerdotes, uma túnica sacerdotal. No peito, um cinto de ouro. O cinto do sacerdote era confeccionado com linho fino, torado e bordado. Nós encontramos isso no livro do Êxodo, no capítulo 39, versículo 29, que diz assim: para Arão e seus filhos fizeram também túnicas tecidas de linho fino, turbante e gorros com efeitos e calções de linho fino, retorado. O cinto era de linho fino, retorado, púrpura, violeta, vermelho e escarlate, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Flávio Josefo, historiador da época de Jesus, afirma que o cinto do sacerdote era entrelaçado com ouro. Nós vemos lá na Antiguidade Judaica dos Judeus, que é o livro do Flávio Josefo, Antiguidade dos Judeus, no livro 3, no capítulo 7, no parágrafo 4, versículo 14. Cabelos brancos como lã, como neve. Os olhos pareciam uma chama de fogo. João usa o livro de Daniel adaptando para apresentar este filho do homem. Cabelos brancos como lã, como neve. Vejamos o livro de Daniel no capítulo 7, versículo 9, que diz assim. Ele está descrevendo o ancião. Eu continuava olhando. Uns tronos foram instalados e um ancião se assentou, vestido de veste branca como a neve, cabelos claros como a lã. Aqui vemos uma modificação. Os cabelos são brancos, como a lã pura e como a neve. A cena quer acentuar a sabedoria, a dignidade, a maturidade, um ancião que é digno de honra. Do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 39, encontramos: levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e honre o ancião. Tema o seu Deus, eu sou Javé. Também no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 31, que diz: cabelos brancos são coroa nobre, quando se encontram no caminho da justiça. Os olhos pareciam uma chama de fogo. Refere a Daniel, no capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 6. Daniel diz: no 24º dia do primeiro mês do ano, eu estava à beira do grande rio, o Tigre, quando de repente levantei os olhos e vi. Era um homem vestido de linho e tendo na cintura um cinturão de ouro puro. O seu corpo era como pedra preciosa e o seu rosto como relâmpago. Seus olhos eram como lâmpadas acesas e seus braços e pernas tinham o brilho do bronze polido. Sua voz parecia o clamor de grande multidão. Podemos encontrar os olhos de fogo também no Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Escreva ao anjo da igreja de Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze em brasa. Também encontramos no relato do Messias, vitorioso em seu regresso, do livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Seus olhos são chamas de fogo. E os olhos em chamas querem expressar o penetrante discernimento daquele que é soberano, não só sobre as 7 igrejas, mas sobre toda a história. Ele é Senhor da história, ele é o Senhor da igreja. Versículo 15. Os pés eram como bronze no forno, cor de brasa, e a voz era como estrondo
de águas torrenciais. Os pés de bronze. Vimos no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 4 ao 6. Seus braços e pernas tinham o brilho de bronze polido. Assim vem apresentado o ancião. O sentido é como o bronze que resplandece ao forno, ou como o bronze tirado do forno quente. Os pés, semelhante ao bronze resplandecente, simbolizam fortaleza e estabilidade. A sua voz era como estrondo de águas torrenciais, como o ruído de muitas águas, e sugere o poder de uma grande cascata, uma grande cachoeira. Essa mesma realidade vem aplicada ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 43, versículo 2, onde descreve: Eu vi a glória do Deus de Israel. Ele vinha do Oriente, isto é, do leste. Fazia um barulho de águas torrenciais e a terra refletia sua glória. Versículo 16. Na mão direita tinha 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 cortes. Seu rosto era como o sol brilhante do meio-dia. Temos nestes versículos 3 descrições de Jesus. Primeiro, na mão direita ele tinha 7 estrelas. Mais adiante, João esclarece que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas simbolizadas nos 7 candelabros. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Assim vemos que o número de anjos e estrelas determina o número de igrejas, que são 7, que são os candelabros. O número de anjos, isto é, como vemos no Apocalipse 1 e 20. Quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro? Nos diz São João no Apocalipse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 igrejas nas mãos de Cristo indica seu controle soberano sobre as igrejas. É Ele que as protege e que ninguém vai arrebatá-la de sua mão, nos diz São João no Evangelho, capítulo 10, versículo 28. Eu dou a vida eterna a elas e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. A boca de Cristo, uma espada afiada de 2 cortes. Na igreja de Pérgamo, Cristo adverte aos fiéis que, se eles não se arrependerem, ele irá combater com a espada de sua boca. Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Já no capítulo 19 e 15 do Apocalipse, a espada significa o juízo irresistível do poder de Deus. Da sua boca, diz o texto, sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. A espada simboliza o irresistível poder do juízo de Deus. A palavra de Cristo, cheia de autoridade, se opõe às palavras fraudulentas do culto imperial. É o culto da mentira. A palavra de Cristo é a única que irá prevalecer. Todas essas realidades que se apresentam na visão do Cristo, túnica longa, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés de bronze, espada afiada, representam Cristo. Soberania, poder, sabedoria, paixão, acuidade, juízo. Ele é de fato o Rei universal. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ele é soberano absoluto. Não é soberano absoluto o imperador de Roma. Ele é da mentira, é mentiroso. O rosto de Cristo resplandece como o sol em todo o seu esplendor. Outra característica, seu rosto era como o sol brilhante do meio-dia. É o rosto de Cristo exaltado, isto é, o Cristo que ressuscitou e subiu aos céus. Esse rosto de Cristo que vem descrito como o sol, quando brilha com toda a sua força.
Havia um esplendor em Cristo que rodeava toda a sua pessoa. Vemos na transfiguração de Jesus, testemunhada por Pedro, Tiago e João, autor do Apocalipse, que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Vemos lá em Mateus, capítulo 17, versículo 2. E se transfigurou diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nos lembra também Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Moisés não sabia que seu rosto estava resplandecente por ter falado com Javé. Assim, a presença de Jesus no meio dos candelabros e as estrelas na sua mão enfatiza o seu poder protetor, porque ele é o Senhor da vida, sobre uma comunidade fraca, amedrontada, uma comunidade perseguida. Jesus está no meio das igrejas, dos candelabros, e elas, enfrentando as dificuldades, as comunidades são sustentadas pela confiança daquele que está no meio e sustenta as igrejas. Basta lembrar, no capítulo 20, versículo 19 em diante, do Evangelho de João, quando Jesus, estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus apareceu no meio deles. Jesus é a centralidade, no meio deles, e disse: a paz esteja convosco. Jesus é a centralidade da comunidade, é a centralidade da história. E é ele que exerce juízo para todas as nações, para todas as igrejas. Ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.